Boa noite. Agradecemos ao Mestre Jesus pela oportunidade de trabalho, por podermos estar aqui reunidos esta noite em seu nome, para mais um estudo do seu Evangelho. E na noite de hoje, nós estudaremos o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, Sede Perfeitos, no item número 5, Parábola do Semeador, que conforme Caibar Schutel, na sua obra, a parábola do semeador é a parábola das parábolas, porque ela é, como todas são, mas essa é extremamente rica, com muito conteúdo, muito significado, ela é muito profunda. Então nós vamos ler aqui a parábola diretamente do livro, do Evangelho, para depois podermos comentá-la. Então, aquele que semeia saiu a semear, e enquanto semeava, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e vindo os pássaros do céu, a comeram. Então, a primeira parte, primeira semeadura, caiu ao longo do caminho. Outra caiu nos lugares pedregosos, onde não havia muita terra, bem ralinho, e logo nasceu, porque tinha um pouquinho de terra ali, embora não tivesse profundidade. Mas o sol, tendo se erguido, em seguida a queimou, e como tinha raízes muito pequenas, logo elas secaram. Outra caiu nos espinheiros, e os espinheiros, vindo a crescer, a sufocaram. Então elas também secaram, morreram. Outra, enfim, caiu na boa terra e deu frutos. Alguns grãos rendendo 100 por um, outros 60 e outros 30. E ele encerra assim: que ouça aquele que tem ouvidos para ouvir. Isto está em Mateus, no Novo Testamento, capítulo 13, versículos de 1 a 9. E interessante que Jesus termina essa parábola dizendo que ouça aquele que tem ouvidos para ouvir. É interessante isso, porque Jesus então teria encerrado dessa forma. A mensagem de Jesus era para todos, mas somente poucas pessoas poderiam apreender, ou seja, captar, né? Não é aprender, é apreender, captar o sentido da mensagem ou o significado da mensagem. Então, quem tiver ouvido de ouvir, que ouça. Porque, normalmente, quando uma verdade chega para nós não queremos admiti-la. Fugimos dela. Fugimos das verdades. Algumas doem muito em nossos ouvidos. Então nós não preferimos ouvir. Ou preferimos não ouvir, melhor, né? A resistência é enorme. Nós preferimos a zona de conforto. Às vezes nós ouvimos, assim, a gente escuta, mas não ouve. Nós escutamos coisas que nos são um pouco dolorosas, ou que ferem, de certa forma, o nosso orgulho, então nós preferimos não ouvir, e nós resistimos a elas. Então somente aqueles que estiverem, ou que estão com o coração aberto, aqueles que são abertos ao novo, aqueles que mudam de opinião quando convencidos, ou quando deparam com uma verdade, com uma nova realidade, aquilo que eu pensava antes, não penso mais, porque hoje eu penso diferente. Essa pessoa age assim. Penso hoje tudo diferente do que eu pensava antes. Pessoas que têm o coração aberto, mas principalmente, então, a mente aberta. Que não tem esse orgulho, não tem
essa característica de querer ter razão sempre. Né? Tem até aquela frase que diz: você quer ser feliz ou ter razão? Muita gente, ou a maioria, talvez prefira ter razão. E alguns outros preferem ser felizes. Então, admitem, ouvem e mudam realmente, né, na sua postura, o seu comportamento. E é interessante também nessa parábola, tem o semeador, tem a semente e tem o solo. Bom, a semente é a mensagem que Jesus está trazendo. A semente significa isso, nessa simbologia. O semeador é Jesus. Está sempre semeando, em todos os solos. E quem são os solos? Somos nós. A humanidade do planeta Terra. Então, o semeador é Jesus, a semente é a mensagem e os solos somos nós. Então, prosseguindo aqui na parábola, vamos começar aqui pela semente que caiu ao longo do caminho. Então ele diz assim: todo aquele que escuta a palavra do reino de Deus, e não lhe dá atenção, o espírito maligno vem e arrebata o que havia sido semeado em seu coração. É aquele que recebeu a mensagem ao longo do caminho, ouviu, ou melhor, escutou, mas não assimilou, não ouviu. Escutou, mas não ouviu. Então daqui a pouco ele esquece, daqui a algumas horas, daqui a alguns dias talvez, esquece e aquilo ficou por isso mesmo. Essa é a semente que caiu ao longo do caminho. Esses são os solos. Essas são as pessoas que pensam dessa forma, que agem dessa forma, que têm esse comportamento. Aquele que recebeu a semente no meio das pedras é o que escuta a palavra e que a recebe na hora mesmo com alegria, mas ele não tem em si raízes e não está senão por um tempo. E quando sobrevêm os obstáculos e as perseguições por causa da palavra, a toma logo como um objeto de escândalo e de queda. Então, aquelas segundas sementes lá que caíram no meio das pedras, ou no terreno pedregoso. Então, essas pessoas são aquelas que ouviram a palavra, acharam até interessante, ficaram com essas palavras, escutaram e chegaram a ouvir, ficaram com essas palavras em si por um certo tempo, mas as atribulações do dia a dia, não é? Como diz aqui, os obstáculos da vida, as perseguições por causa da palavra, elas vêm e as pessoas logo deixam essa mensagem de lado e continuam na sua rotina. Então, também não assimilaram. Aquele que recebe a semente entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas em seguida os cuidados deste mundo e a ilusão das riquezas sufocam em si essa palavra e a tornam infrutífera. Interessante, ele escutou, ouviu, assimilou de certa forma, porque achou bonito, achou gostoso, achou uma forma muito boa de se viver. Interessante isso, se interessou sim. Mas no dia a dia, na rotina, surgem outros cuidados que ele deve tomar, outros caminhos, ilusão da riqueza, da luxúria, e isso tudo vai sufocando a palavra que ele escutou e ouviu, mas aos poucos ele vai deixando de lado e vai retomando a sua vida rotineira, e essa mensagem então fica esquecida também. Mas aquele que recebe a semente numa boa terra é aquele que escuta a palavra, que lhe presta atenção e que dá fruto. E rende 100, ou 60, ou 30 por um. Esse
escutou, então ele escutou e ouviu, assimilou, captou, apreendeu, aceitou, tornou isso uma filosofia de vida, digamos assim, mudou os seus caminhos, mudou a forma de pensar, começou a se reformar, começou então a se transformar e está num novo rumo. Para ele, essa semente frutificou bastante, e essas pessoas que percebem, aceitam, recebem isso e transformam as suas vidas, são aqueles que as pessoas chamam comumente de pessoas abençoadas. Na verdade, elas são receptivas. Elas são receptivas. Elas estão num outro patamar evolutivo. Elas estão com capacidade de raciocínio, porque elas não têm aquele orgulho de, não, eu quero ter razão e eu penso assim, não mudo, eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, é assim que eu penso, foi assim que eu aprendi lá atrás, foi assim que me ensinaram e pronto, acabou. Não, ela não é assim. Essas pessoas são aquelas que aceitam realmente o novo, têm uma visão muito mais ampla, não são orgulhosas, consequentemente, muito receptivas, então elas têm mais facilidade para mudar os seus caminhos, mudar os seus comportamentos, e isso as tornam mais felizes, ou pelo menos menos sofredoras, porque elas têm a capacidade de ter confiança em Deus. Isso é uma capacidade. Elas confiam em Deus. Isso quer dizer fé. Então ela ouve a palavra, aceita sim como uma verdade e segue rigorosamente aquilo que captou e ouviu. Essa é a semente que caiu na terra fértil. Muito bem. Terminou a parábola, ficou muito bonito, realmente, mas nós precisamos e devemos raciocinar um pouquinho mais, ou refletir um pouquinho mais com relação aos outros 3 solos, onde as sementes não germinaram ou germinaram e secaram. Ou seja, esses solos não estão preparados, não são solos férteis. Portanto, eles precisam ser limpos, arados, adubados, preparados, para que essa semente volte a ser lançada neles e regadas, e aí sim elas irão germinar, crescer e frutificar. O que é que significa isso? Que nós, então, não devemos, de forma alguma, abandonar essas pessoas, esses solos. Eles têm que continuar sendo tratados, considerados, compreendidos, porque, como nós dissemos, eles têm que ser arados, adubados. O que significa isso? Que nós devemos, então, insistir, não insistir de ser chato com as pessoas, não é nesse sentido, mas compreendê-los, aceitá-los como eles são e, de alguma forma, procurar com um jeitinho, com tempo, com paciência, através de exemplos, preparar essas pessoas para que elas, devagarinho, passo a passo, milimetricamente, porque a natureza não dá saltos, para que elas comecem a abrir as suas mentes, o seu coração, porque são ainda muito refratárias. Então, precisamos, de certa forma, ou de alguma forma, amolecer esses corações. Talvez seja esse o termo. É trabalho, mãos à obra. E essa é a função do cristão espírita. Não abandonar jamais aqueles que não aceitam a palavra de Jesus,
Bom, ele não quer ouvir, deixa para lá e vamos partir para outra. A gente vai partir para outra sim, mas essas pessoas têm que ser muito bem tratadas, muito bem aceitas, porque esse é o nível evolutivo em que elas ainda estão. E quem sabe não sejamos nós as ferramentas que estão sendo utilizadas pela espiritualidade, que estão trabalhando em nome de Jesus. Quem sabe não sejamos nós essas ferramentas de que eles vão se servir para que essas pessoas mudem o seu comportamento, abram os seus corações e aí sim comecem a compreender, a captar, comecem a assimilar a mensagem do Mestre, para que elas sejam pessoas mais felizes, ou pelo menos menos infelizes, e partam daí para uma evolução espiritual, um crescimento espiritual, se cristianizando e aí se espiritualizando. Essa parábola daria para fazer um seminário, mas como o nosso tempo é relativamente curto, nós vamos ficar por aqui. Que sirva para reflexão, repito, está no capítulo 17, item 5, a parábola do semeador. Nós agradecemos pela atenção de todos, tenham todos uma excelente noite e que Deus esteja com todos.